Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Ana Célia Prado, ela que é economista, especialista em viabilidade econômico-financeira e está aqui para falar com a gente sobre a crise econômica e o que se respinga aqui no estado de Alagoas, já que tem uma taxa de desemprego altíssima, além da taxa nacional. Professora, as medidas que possam consolidar empregos e dê credibilidade, digamos assim, à nação. Para o momento, como a senhora vê essa questão em nível nacional? Olha, em nível nacional, o que eu poderia dizer é que o governo precisa ajustar suas contas. Né? O governo hoje gasta mais do que arrecada, o nosso orçamento já prevê um déficit, né? Então isso não pode acontecer. E déficit é recorrente, não é? Recorrente. Então, o que eu poderia dizer é a mesma coisa que acontece na casa da gente. Não dá, você pode até 1 mês, 2 meses, 3 meses, gastar mais do que ganha. Mas se você continuar isso recorrente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai chegar um ponto que você não vai ter mais capacidade de pagamento. Então, as reformas do governo têm que ser duras, né? Momentos de crise são momentos de tomar as decisões impopulares, sim. Por quê? Porque não tem como você reduzir gastos que não tem alguém que reclame. Mas tem que dar o exemplo na própria casa. Na própria casa, acredito. Então, a mesma coisa. Então, a primeira coisa é o ajuste público. Então, não há o que se falar em investimentos, em infraestrutura, investimento na melhoria da qualidade dos serviços, se você não tem dinheiro para fazer. Então, primeiro passo, o ajuste público. Depois do ajuste público, sim, vem a questão também, né, da gestão, melhoria da gestão do serviço público. Então, se gasta muito dinheiro no serviço público por má gestão. Então, é má gestão nas compras, é má gestão nos contratos que são feitos, e aí essa má gestão está embutido nas obras, a corrupção que leva um monte de dinheiro do país. Então, as pessoas precisam mudar essa cultura, né? Essa cultura antiga de que tem que levar vantagem em alguma coisa que faz. Então, precisa mudar realmente a cultura, tem que instituir o governo, ele tem que ser sério, tem que ser profissional, tem que ser realmente um gestor. Não é porque é público que não é de ninguém. É muito de pelo todos. contrário, é de todos. E a responsabilidade tem que ser muito maior do que o seu. O meu eu posso fazer o que eu quero, mas o do público não. Então, eu acho que tem que ter muita seriedade, né? Muito profissionalismo para levar isso à frente. Pois bem, quando o governo, por exemplo, que tem suas contas a partir do seu endividamento interno, sem falar na dívida externa, não consegue a equipe econômica fazer baixar os juros, que é a forma mais, digamos assim, eficiente para se equilibrar, né, também as contas. E a alegação do governo é que os investidores estrangeiros fogem do país porque a taxa está pequena. E o que leva esses mesmos investidores a manterem esses investimentos em países desenvolvidos com taxa de juros negativa, por exemplo? A questão dos juros, a gente pode visualizar que eles já começaram a cair. Né? Então, até o final do ano, nossos juros, acredito que vai voltar aí a uma casa decimal, né? a taxa Selic, e isso é muito bom. Mas ainda é alta. Ainda é muito alta para um padrão internacional. O que está muito atrelado aos juros no Brasil é a questão da inflação. Então, tenta-se conter a inflação com a taxa de juros. Ou seja, as coisas ficam mais caras, então as pessoas tendem a comprar menos a prazo e aí cai a demanda e aí, consequentemente, cai os preços. Mas passamos um período de equilíbrio na taxa de juros e que a compra, o fomento no comércio não baixou quase que em nenhum momento, não é? Aí vem o outro lado da moeda, né? Existem alguns mecanismos para controle da inflação que às vezes funcionam e às vezes não funcionam tão bem.
né? Então, Por o exemplo? mecanismo da taxa de juros para controle da demanda, ele funciona, mas não é totalmente eficiente. Ou seja, as pessoas, mesmo na crise, mesmo endividadas, continuam comprando, continuam pegando empréstimos e cada vez mais altos. Então, chega a ser até uma incoerência. Total. Né? Mas é também a cultura do consumidor brasileiro. Falta por exemplo, a educação financeira faz falta ao brasileiro num momento como esse, professora? Faz. Uma das coisas que eu toco muito quando eu vou dar alguma palestra, entrevista, é a questão do planejamento financeiro. A maioria das pessoas não fazem planejamento, elas nem se planejam. Então, elas recebem e gastam. E se precisa gastar mais e não tem, vai lá e pega emprestado no cartão de crédito, no cheque especial. Não existe um planejamento, nem pessoal, nem familiar. E isso repercute também nas empresas, repercute também na gestão pública. Vira uma cultura generalizada. Né? Porque você não pode fazer nada sem planejamento. Então, o planejamento, o horizonte do planejamento, você pode fazer mensal, o ideal que seja anual. Então, você tem ali planejado o que você vai ganhar, quais são os seus gastos correntes que você tem todo mês e até quanto vai sobrar para você fazer os seus investimentos. Sempre lembrando de deixar uma reserva. Uma reserva porque você pode ficar doente, você pode ter algum problema, até perder o emprego mesmo. Então, você tem que ter essa reserva. Então, essa cultura do planejamento nós não temos, nem do lado pessoal, e aí isso repercute para as empresas, que muitas delas não trabalham com planejamento, né? As empresas comprando, vendendo e acontecendo. A família utilizando o Prolabore da forma que quer. Não existe, né, um controle, não existe uma forma de você saber o que realmente pode ou não fazer. As pessoas, a gente brinca na faculdade dizendo que é a teoria do achismo. Eu acho que isso está bom, eu acho que isso vai dar certo. Né? As pessoas não se preparam para fazer os investimentos, não se preparam, não fazem um bom planejamento. Isso é um agravante na situação, tanto pessoal quanto da gestão pública. Da gestão pública, porque repercute que são essas mesmas pessoas que não têm o controle pessoal, que repercute também nas instituições que elas vão comandar, que elas vão levar à frente. As pessoas em geral, no Brasil, gastam mais que o necessário? Sim. Essa questão da cultura do Brasil, isso vem de muito tempo, desde da fase da colonização. Nós somos um país enorme, então um país cheio de terras férteis, é um país onde a abundância é em tudo, nós temos de tudo muito. Então as pessoas adotaram essa prática, nessa cultura, que vai de encontro aos países até mais desenvolvidos e que passaram por situações diferentes da nossa. Guerra, por exemplo. Né? Então, as pessoas têm vergonha, né, de pedir um desconto. As pessoas, às vezes, vão fazer uma festa, um almoço para receber alguém, então você faz uma quantidade absurda de comida desnecessariamente. Sobrar. Não, você diz, não, então festa boa é aquela que sobra muito. Ou é melhor que sobre do que falte, né? A gente ouve essa história, né? O bom é abrir o armário e tá lotado de mercadorias estocadas. Que muitas vezes vão para o lixo porque passa do prazo de validade. Então, a gente precisa ter uma cultura, né, de consumir o necessário, de comprar o que precisa. Isso não é ser mesquinho, pão duro. Isso é ser organizado. Por que você vai comprar uma quantidade maior do que você usa? O estoque é dinheiro, é capital de giro que está lá guardado no seu armário. Produtos que podem perder a validade, produtos que podem até não ser mais interessantes. Você compra uma quantidade e não gostou, mas aí você comprou 10 pacotes. O primeiro que você abriu, você não gostou. E aí, o que você vai fazer com os outros 9? Né? Se você vai receber alguém, você se planeja. Tudo bem que você tem que ter uma reserva, mas não uma reserva que seja o dobro do que você precisa. Ou que você tenha que usar tudo numa única oportunidade. É o que a gente chama hoje, né, de consumo consciente. Você deve consumir sim,
mas você deve consumir o que você precisa. Professora, pois é, seguindo esse princípio, não é, de consumir o que é necessário, sobretudo no momento de crise, quando a gente deve pensar mais espartanamente do que, né, da abundância, né, a gente já parte dos recursos naturais do país, né, tudo aqui é superlativo. Então, mas não pode traduzir essa questão para o consumo pessoal, o consumo de uma família, o consumo de uma empresa e por aí vai. Mas, por exemplo, o que deve, a tentação para as pessoas que estão nessa cultura é grande, mas como ela deve, digamos assim, raciocinar diante de uma oferta que se coloca na televisão? É uma coisa absurda, não é? É impactante o apelo que até o dono da empresa faz, como o Ricardo Eletro, por exemplo. Venha que eu faço o melhor preço, eu cubro a concorrência, e as pessoas são levadas para o consumo exagerado. O que a pessoa deve fazer num momento como esse? Ela deve pensar de que forma? Olha, para a economia, né, nós somos seres racionais, mas a gente sabe que nós não somos seres totalmente racionais, nós somos racionais e somos emocionais. Então, o que a gente tem que fazer é controlar essa emoção. Então, toda vez que você estiver diante de uma compra, nunca compre por impulso. Então, sempre analisar, eu preciso disso, eu vou usar isso. Né? Como fazer você num shopping cheio de N ofertas e você olha e você quer todas. Nossa, mas eu só tenho um corpo, eu não vou usar todas de uma vez, então vamos comprar um de cada vez. É muito difícil. Mas esse lado psicológico tem que ser trabalhado. Quando se coloca em dúvida sobre a necessidade, já é um alerta. Para não comprar. Eu faço um exercício ótimo, né? Quando eu vejo uma coisa que eu quero muito comprar, aí eu digo, eu vou esperar até amanhã. Vamos ver se a vontade amanhã está grande. Às vezes eu nem lembro o que foi que eu vi ontem. Exatamente. Então, uma coisa interessante, eu estava vendo uma revista de uma psiquiatra que escreveu um livro de economia. Isso me chamou a atenção. Eu digo, nossa, uma psiquiatra falando sobre economia. E eu comprei o livro dela e ela dizia no livro dela o seguinte, que ela teve que estudar economia para tratar os pacientes dela. Porque cerca de 90% dos que iam para o consultório eram problemas de casais, porque brigavam por questão de dinheiro, adolescentes que não se entendiam com os pais, detrimento de consumo. Então, tudo girava em torno do dinheiro. Então, eu preciso entender como é isso para poder tratar meus pacientes. Pois muito interessante, ela fala dessa parte psicológica do consumo. Desajuste familiar em função da falta de planejamento, de se colocar com as verdades sobre as condições reais que se tem para se obter o que se quer, não é? Isso tem que ser pautado na família de uma forma muito clara, muito objetiva, para que os jovens não cresçam. Tragam os seus filhos e mostrem a eles as despesas e as receitas e dê sugestões, né? Peçam sugestões para como administrar melhor o patrimônio da família. Isso é uma coisa muito bonita e faz com que eles assumam também responsabilidades. Não é? Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo e já estaremos de volta.